Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, a paz desse Deus maravilhoso. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de São José do Rio Preto. 1º de dezembro, rapaz, agora sim, engrenamos, hein? 31 dias para acabar o ano. 1º de dezembro de 2024, o tema, fala para quem está aí do lado sem casa, você que está aqui no templo comigo, aprovados pelo Senhor. E aí, forte, hein? O subtema, irmãos, evangelho é humildade. Vai ser a temática, né? A humildade vai basear a nossa mensagem dessa noite. 2 Coríntios 10, 17, eu vou ler lá primeiro, na Nova Tradução. Obrigado, André, Deus abençoe, Cônomo. Olha, rapaz, aqui tá chique hoje o negócio, hein? Obrigado, doutor, Deus abençoe. Eu vou ler primeiro na Nova Tradução, e aí depois a gente vai ler na Almeida Revista. Se você tiver uma outra tradução diversa aí na tua casa, a gente vai ler na Almeida Revista e Atualizada. Como dizem as Escrituras Sagradas, 2 Coríntios 10, 17. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Olha o alerta de Paulo para nós, irmãos. Verso 18. Pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor a aprova, e não quando é aprovada por si mesma. A gente não conhece, tem sempre aquela pessoa que gosta ela se exaltar a si mesma, né? Louvar a si mesma. Se você estiver aí na tua casa, Almeida Revista e Atualizada, olha lá. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Forte a mensagem, hein? Vamos lá para o contexto teológico. Hoje a gente vai fazer... o livro de 2 Coríntios já foi um tema, né, que a gente estudou aqui no templo. A gente já fez estudo bíblico aqui durante os cultos. Nós falamos já da autoria, que é do apóstolo Paulo. Já falamos da importância desse livro para os cristãos da cidade de Corinto. E eu trouxe 3 comentários. O primeiro é do Joseph Benson. E é interessante que eu fui estudar um pouquinho da vida desse teólogo metodista. E é tão gostoso que a gente estuda, né, a vida dos teólogos também, a gente começa a ver quanta coisa, né, que acontece na vida desses teólogos. Depois eu vou falar do Matthew Henry, você vai ver a história dele. Ele perdeu 4 filhos, por 4 tentativas a esposa, né, tentou engravidar, e as 4 crianças ele perdeu. Então assim, a gente começa a ver que os teólogos também, irmãos, passavam pelas mesmas vicissitudes, tinham as mesmas problemáticas que temos hoje. Hoje a gente fala muito, né? Ai, como que tá as coisas? Mas, irmãos, sempre teve obstáculos, sempre teve barreiras, sempre teve problemas, sempre, irmãos. Em todas as épocas, né? O Benson, nós estamos falando aqui de um teólogo que faleceu em 821, ele nasceu em 1749. Inclusive, olha que interessante, esse Joseph Benson, ele conheceu John Wesley em 765. Ele foi em Londres para ouvir uma pregação do Wesley, mas ele chegou lá, estava muito tarde, o Wesley já tinha terminado a pregação. Então ele chegou tarde mesmo, porque as pregações de Wesley eram demoradas, né? Algumas delas, né? Outras o Wesley dizia que tinha que ser breve. Mas diz que quando ele chegou, Wesley já tinha terminado, mas ele acompanhou Wesley, ele foi com Wesley até a próxima cidade para ouvir a pregação do Wesley. E o Joseph Benson acabou indo para a escola de Kingswood, que era a escola, né, que o Wesley tinha fundado. Ele foi para lá em 1766. E depois de 4 anos ele se torna metodista. E junto com John William Fletcher. Esse John William Fletcher é um importante metodista para a gente estudar depois um dia. É interessante que o Benson e o Fletcher, eles queriam a todo custo separar o movimento metodista da igreja anglicana. Olha que interessante. Mas o Wesley foi contra. Wesley nunca quis separar da igreja anglicana, tanto é que Wesley faleceu como presbítero anglicano, como ordenado ao ministério pastoral pela igreja anglicana. Então, o Fletcher e o John Benson, eles tentaram fazer a cabeça do Wesley, não, vamos fazer esse nosso movimento uma nova igreja. O Wesley falou, não é para fazer, mas
depois acabou virando uma igreja em 1791, depois da morte de Wesley, né? E aí Wesley também teve que contornar várias situações de Joseph Benson. Ele era um cara polêmico, mas uma coisa que eu fiquei muito triste quando eu li a história do Joseph Benson, que ele era um crítico ao ministério feminino. Ele não aceitava. Então você vê como que o metodismo, irmãos, às vezes as pessoas pensam assim, a igreja tem que todo mundo pensar igual, tem que todo mundo ser uma caixinha. Não, irmãos. O bonito do John Wesley é que ele aceitava as diferenças. Então era o entendimento dele, amém. No coração dele ele achava que o ministério feminino não deveria prosperar, mas graças a Deus, graças à Metodista Livre, lá na frente depois o movimento feminino acabou ganhando força. E aí esse teólogo Benson, ele explica o seguinte, ele diz que aqui no capítulo 10, Paulo está fazendo algumas reflexões a respeito de alguns falsos mestres. Lembra que a gente já estudou isso? Que colocaram em xeque como eu posso dizer, a autoridade apostólica de Paulo. Por quê? Eles diziam o seguinte, Paulo ele fala muito mansinho. Paulo escreve muito mansinho, é muito com brandura a sua conduta. Então Paulo ele não é um apóstolo de verdade, porque ele tem medo. Paulo ele está temeroso, diziam esses falsos mestres. E aí Paulo, nesse capítulo 10, que eu faço um desafio depois vocês lerem na sua casa, eu li essa semana várias e várias vezes, é um capítulo maravilhoso. Paulo nesse capítulo 10, o que ele tenta mostrar? Que meus queridos, do jeito que eu estou escrevendo aqui essa carta, do mesmo jeito eu vou tratar vocês pessoalmente. Eu não sou dois. Eu não tenho duas personalidades. Do mesmo jeito que eu estou escrevendo, a pena está escrevendo esse texto aqui, essa carta para vocês, eu vou tratar com vocês aí pessoalmente. Então ele mostra para esses falsos mestres, de que, além deles estarem equivocados, além deles estarem errados com relação ao apostolado de Paulo, porque eles diziam que Paulo não era apóstolo, além disso, Paulo ainda critica, dizendo que eles eram orgulhosos. Por isso que hoje o tema é humildade. Olha que interessante, Paulo fala muito sobre a humildade. Então, esse é o resumo do Joseph Benson nesse capítulo 10. E aí tem um outro teólogo metodista, hoje o contexto teológico vai ser bem resumidinho, mas tem um teólogo metodista que eu sempre cito, e hoje a gente vai estudar um pouquinho da história dele, é o Adam Clarke. Adam Clarke, sempre a gente não fala, ele todo domingo, são nomes que vocês já estão acostumados, né? Joseph Benson, Adam Clarke, John Gill, aquele teólogo batista, são os teólogos que eu tenho na minha coletânea lá, no meu computador. E é interessante que esse Adam Clarke, olha que fantástico que foi o que eu vi sobre a vida dele, né? Muito cedo, ele acabou, esse cara, ele tinha, como eu posso dizer, ele tinha o dom. Sabe aquele cara que nasceu com o dom da coisa? Irmão, entre 7 a 9 anos, ele já falava e escrevia latim, grego, hebraico. Rapaz, eu com 9 anos não sabia nem falar português direito. Antigamente, né, nesse tempo, né, o Adam Clarke, ele é meio contemporâneo, Benson, né? Inclusive o Adam Clarke foi aluno em Kingswood, ele que estudou lá na escola do colégio Kingswood. E o Adam Clarke, olha que interessante, ele com 14 anos, Wesley viu o potencial nele. Quando ele foi para a escola, né, de Kingswood, ele começou a estudar na escola metodista. E lá Wesley viu o potencial desse jovem. E aí lá, Wesley, quando ele tinha 14 anos, Wesley chama para ele se tornar pupilo do colégio, para ele começar as pregações no colégio. Com 14 anos, hein? Olha, o cara era diferenciado. Adam Clarke, é uma história muito linda sobre a vida dele também. Um metodista inglês. Esse foi aluno de Wesley, esse estudou com Wesley. E ele fala aqui o seguinte no capítulo 10, o Adam Clarke. Paulo se vindica contra as calúnias que eram lançadas contra ele. E ele aproveita a ocasião para mostrar que estavam usando um julgamento exterior. Porque eles estavam vendo o lado de fora de Paulo, né? Ele é muito bonzinho, ele é muito manso, aí ele fala de uma maneira muito brandura. E aqui Paulo novamente defende a sua autoridade apostólica, porque ele estava sendo acusado de não ser apóstolo de Cristo, e ele mostra que os atos dele eram tão poderosos quanto as suas próprias cartas. Paulo está dizendo aqui no capítulo 10. E ele está mostrando para esses falsos mestres que eles se promoveram no labor de outros, né?
é aquele que a gente chama hoje em dia, aquela igreja que ela pesca no aquário dos outros, né? Assim, a gente tem isso, não tem? Tem. Que pega os irmãos que já são lá daquele outro lugar lá e vai lá. Paulo está dizendo sobre essas pessoas, ó, que elas se aproveitam de todo o trabalho que alguém fez, e Paulo está dizendo, olha, eu não, meu irmão. Eu comecei esse trabalho aqui em Corinto, na cidade de Corinto, fui eu que comecei, do zero, do nada, e essas pessoas são pedrinha, coroa para a glória de Deus. Paulo está dizendo aí, os falsos mestres. E Paulo conclui dizendo o seguinte, que esses falsos apóstolos, eles procuravam se autoelogiar, se autopromover, esses falsos mestres, né? Eles buscavam isso. Olha que interessante, né, irmãos? Você vê, já no primeiro século da igreja, a gente já tendo pessoas dentro da igreja causando confusão. Então, às vezes, as pessoas não entendem hoje, as pessoas falam, eu não vou em igreja mais não, porque a igreja só tem problema. Irmãos, aonde tem o ser humano, sempre vai ter problema. Aonde tem a mão humana, vai ter sempre, vai ter, irmãos, não tem jeito. O último comentário sobre esse capítulo 10 é daquele teólogo que eu acabei de falar, Matthew Henry, Mateus, né, Henry. Ele é um teólogo presbiteriano, e eu estava estudando a história desse teólogo, que ele nasceu de uma família de pais pregadores, né, o pai dele era pregador, e um grande teólogo, Matthew Henry, e ele vai para a faculdade, ele começa a estudar direito. Quando a gente começa a ver os teólogos, a maioria deles começa a estudar direito, aí no meio do caminho eles vão para a teologia, era assim antigamente, né? Porque o direito e a teologia estavam muito próximas, as matérias na faculdade, né? Elas deviam se interligar naquele tempo. E aí o Matthew Henry acaba também se tornando um pastor presbiteriano, e é interessante que esse Matthew Henry foi aquele que eu falei, né? Que durante 4 tentativas a esposa engravidou, nasceu, faleceu, depois nasceu de novo, aí teve um que ele perdeu, acho que eu não sei se tinha 6 ou 10 anos, muito triste, né? Então a gente vê que, irmãos, problema nós temos em todo momento da nossa vida e em todo e qualquer lugar. E o Matthew Henry, ele diz o seguinte, que Paulo, ele estava ali encontrando oposição com esses falsos mestres na cidade de Corinto, e que Paulo está ensinando para essas pessoas que ele era abençoado, tão quanto qualquer outro apóstolo. Paulo, embora ele fosse tão irrepreensível e inofensivo na sua maneira, na sua conduta de agir, de uma maneira tão condescente, Paulo, né, de uma maneira útil a todos, mas Paulo dizia que aquilo era uma inveja, né? Porque esses falsos mestres estavam invejando, tentando prejudicar a reputação do apóstolo Paulo, quando Paulo ele diz o seguinte, olha, Corintos, cidadãos e cristãos de Corinto, as nossas são insinuações onde nós vamos trabalhar com a nossa arma espiritual. Olha que interessante. Nesse capítulo 10, Paulo ele fala sobre isso, sobre a batalha espiritual. E neste capítulo, Paulo, de maneira humilde, olha que interessante, ele estava se defendendo de calúnias, né? Mesmo assim, Paulo manteve-se manso, humilde, brando, ele afirmando o poder da pregação que ele tinha, e ele então raciocina junto com os próprios cristãos de Corinto, dizendo o seguinte, que a relação que ele tinha com Cristo lhe dava autoridade, e que se alguém se recusava a sua autoridade, que não era digno. Ora, se ele era apóstolo de Cristo, por que recusar? Não é verdade? Então Paulo ele defende o apostolado dele, ele defende como eu posso dizer, o ministério pastoral, o ministério apostólico dele, e de uma maneira muito branda, né? De uma maneira, como eu posso dizer, tão humilde, tão mansa, como eu posso dizer, uma maneira sem magoar ninguém, né? Paulo ele usa palavras afáveis, palavras amáveis, palavras sem machucar ninguém, mas Paulo fala a verdade. Mas vamos lá, isso tudo foi só um contexto teológico, para quando alguém perguntar, você lembra 2 Coríntios capítulo 10, o que fala? Você vai lembrar. Será que nós vai lembrar daqui a um ano? Isso foi apenas um contexto teológico, né? Isso não é a palavra em si. Agora a gente vai para o contexto prático, então agora a gente vai estudar esse texto, né? Alguns dizem que essa carta talvez foi lá por volta do ano 60 depois de Cristo, 60, década de 60, né? Escrito há tanto tempo, falando sobre tantas dificuldades, mas ainda assim nós podemos fazer uma releitura. Podemos pegar esse texto de Paulo e trazer para os dias de hoje.
Por mais que o contexto que Paulo estava falando aqui referia-se a ele mesmo, né? Esse texto no capítulo 10 referia-se ao próprio chamado dele como apóstolo. Mas nós podemos aprender 3 coisas que o Espírito Santo falou no meu coração esta semana. A primeira delas: a nossa luta é espiritual. Fala para quem está do lado. Foi o que nós fomos movidos pela palavra do Senhor através da boca da Economa Silmara, que nós estamos na campanha dos nossos 50 dias, né? Hoje já faz 15 dias que a gente está nessa campanha de oração. Então, a nossa luta é espiritual. Segundo ponto que eu quero falar nessa noite com vocês, irmãos: o orgulho humano. Fala para quem está do lado. Você é orgulhoso? Você é orgulhosa? Vixe, ô Jesus, hein? E o último ponto que eu vou falar nessa noite, eu vou ser bem breve, não vai demorar, presta atenção, irmãos, eu quero que você fale para quem está do lado, hein? É o Senhor quem te aprova. Ai, Jesus Cristo. Fala aí para você, tem alguém do lado teu aí? Fala para essa pessoa aí. É o Senhor. É Ele que te aprova, irmãos. Vamos lá então. Primeiro ponto. A nossa luta é espiritual. Primeiro ponto a abordarmos é o fato de que a nossa batalha, ela é no campo espiritual. O nosso campo de atuação é nas esferas celestiais. Olha que interessante. O evangelho, o cristianismo, ele leva a nossa batalha, ele leva para um campo espiritual. Muitas vezes nós não estamos entendendo o que está acontecendo com a situação, a gente começa a não entender, não compreender. Por quê? Porque nós estamos olhando somente físico, com os olhos físicos, nós estamos apenas pensando fisicamente, e aí a gente quer agir apenas no plano físico. Mas muitas vezes, irmãos, é necessário que nós vamos agir no mundo espiritual. Paulo fala aí, capítulo 10, verso 3. Eu falei para não fechar, eu esqueci, tá aí, verso 3. Vamos lá? 2 Coríntios 10, verso 3. Na nova tradução, na linguagem de hoje, na NTLH. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. Bonito isso, hein? É claro que nós somos seres humanos, mas nós não lutamos. Os nossos motivos são espirituais, são celestiais. Capítulo 10, verso 3. Paulo aqui ele está comentando a respeito das críticas que os mestres, os falsos mestres de Corinto, estavam fazendo com ele. E Paulo está dizendo o seguinte, que ele não tinha que batalhar fisicamente contra aqueles mestres falsos. Ele não tinha que fazer nada fisicamente, no campo material. Mas Paulo dizia que ele tinha que atuar no campo espiritual. Irmãos, às vezes é necessário a gente focar espiritualmente em alguma situação. Às vezes é necessário nós estar mais atentos no campo espiritual. Porque nós somos seres celestiais. Você já parou para pensar nisso? Que nós somos seres celestiais. O que Jesus falou para nós? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Outro fator importante que Paulo ele ensina aqui em 2 Coríntios capítulo 10 sobre a sinceridade. Sobre que o cristão ele tem que ser um só em todo lugar. Olha, nós estamos batendo nisso nessa tecla, hein, irmãos. Eu não peguei esse texto com essa... como eu posso dizer, dessa maneira, né? Não foi nesse sentido, mas acabou tendo dentro do texto de Paulo, ele está falando sobre isso. Paulo está dando um exemplo aqui, que da mesma forma que ele está escrevendo essa carta, é a mesma forma que ele iria tratar os cristãos de Corinto pessoalmente. Ou seja, não pode ter dois, abre aspas, né? Não pode ter dois crentes, não pode ter duas pessoas. Aquele que na hora do culto do domingo, é uma bênção, é a paz de Deus, mas é aquele que quando ele está em casa, ele está no trabalho, ele está em qualquer outro lugar, ele não é mais cristão. Quer acompanhar comigo? Lá no verso 11, vamos lá? Capítulo 10, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 11, na nova tradução. Porém, essa pessoa deve saber que não existe diferença entre o que escrevemos nas cartas e quando estamos longe, e o que fazemos quando estamos aí com vocês. A nossa vida, irmãos, como seguidores de Cristo, ela tem que ser sincera. Quer a gente esteja longe, quer a gente esteja perto, a todo momento, nós temos que ser um só.
sinceros. É o que tem que permear a vida do crente, irmãos, a sinceridade. Então, primeiro ponto, o campo espiritual. Aprenda. Às vezes está acontecendo as coisas, nós não estamos entendendo, mas nós já paramos para analisar no mundo espiritual? Mas nós já paramos para orar no campo espiritual? O segundo ponto que eu quero falar nessa noite, o orgulho humano. O segundo ponto fundamental para nós abordarmos é o fato de que o orgulho acaba afastando as pessoas de Deus. Você já parou para pensar quantas pessoas poderiam estar aqui agora, sentadas, como nós estamos aqui hoje, se nutrindo, se alimentando, sendo abençoadas nesse culto? Quantas pessoas poderiam? Mas olha o que Paulo fala para nós no verso 5. Aí no capítulo 10, no verso 5. 2 Coríntios 10, verso 5. Hoje a gente vai ficar só em 2 Coríntios 10, irmãos. Lá no verso 5, volta lá. Olha o que Paulo diz na Nova Tradução. E também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Olha que interessante. Pastor, não entendi direito, está meio complicado. Vamos esmiuçar isso. Olha que interessante. Paulo aqui está argumentando, ele está ensinando, né, que a nossa batalha é no campo espiritual. Amém, irmãos? E que a nossa batalha ela é contra o orgulho espiritual. Com o orgulho que está dentro da pessoa. Às vezes você está orando aí, que está me assistindo de casa, você tem orado pelo teu esposo, pela tua esposa, talvez você tenha orado pelo teu filho, você tenha orado pela tua filha, para eles se achegarem a Deus, para eles virem para o templo, para eles virem ao culto, louvar o Senhor. Talvez você tenha orado por alguma pessoa, um parente, um amigo seu, você tem pedido tanto a Deus, Deus muda a vida dessa minha filha, Deus muda a vida desse meu filho, Deus muda a vida desse meu marido, Deus muda a vida da minha esposa. Eu queria tanto que eles se entregassem a esse evangelho, não é assim? Mas prepare-se, irmãos, que a partir de agora, a gente tem que aprender corretamente a dominar as coisas no campo celestial. Hoje o estudo é sobre espiritualidade mesmo, né? Bem profundo, né? Muitas vezes o orgulho que impede a pessoa de ser abençoada, irmãos. Eu não vou lá não. Eu não preciso de igreja não, eu não preciso de pastor. Pastor só fala em dinheiro. Pastor só pensa em dinheiro. Igreja só quer saber do meu dinheiro. Igreja só quer saber da... Sabe o que chama isso, irmãos? Isso chama-se orgulho. Isso chama-se avareza. Isso chama-se arrogância, soberba, vaidade, desprezo. Eu não vou lá não, porque... Lá eu só vejo que tem problema. Eu não vou lá não porque a fulano me cumprimenta. Eu não vou lá não porque o fulano me cumprimenta. Eu não vou lá não porque o pastor um dia falou isso aqui para mim e eu não gostei. Irmão, isso é orgulho que impede as pessoas de serem abençoadas. Orgulho. Quantas pessoas podiam estar aqui desfrutando de todo esse mover que nós desfrutamos nesse ano de 2024? Olha quanta coisa maravilhosa Deus fez aqui, irmãos. Deus operou milagres nesse lugar, irmãos. Nós tivemos ali a vida do Emanuel, a criancinha que estava desenganada no hospital, irmãos. Você quer mais que... Não estou dizendo que esse milagre é meu, do Júlio. Misericórdia, oxalá, longe de qualquer orgulho. Mas eu estou dizendo que foi aqui, irmãos, oração dos irmãos da igreja. De um povo fiel de oração. Quantas vidas não foram tocadas aqui dentro, nesse ano de 2024? Quantas bênçãos o Senhor não fez nesse ano de 2024? Quanta coisa boa o Senhor não fez para nós em 2024? As pessoas podiam estar aqui desfrutando, aproveitando da boa dádiva do Senhor. Mas que a partir de agora, meu querido e minha querida, eu e você, que nós saibamos a orar, a pedir de forma correta, quando nós estiver intercedendo por alguém, para Deus... Senhor, traz aqui para a igreja, eu gostaria que ele viesse ao culto, que ela viesse ao templo, para quebrantar o coração humano, falar, Deus, tira todo orgulho. O ser humano tem muito orgulho, irmãos. Eu não preciso de igreja, não, eu não preciso de pastor, eu não preciso disso, eu não preciso... É o orgulho. Ore focado nisso.
Às vezes a gente está orando por coisas e a gente não está entendendo. E é no mundo espiritual, o orgulho é terrível. Ah, eu não vou lá não, lá vai fulano naquela igreja. Ah, eu não vou lá não, vai Beltrano naquela igreja. Irmãos, o que você tem a ver com isso? Nós viemos ao templo porque amamos Deus. Eu não venho ao templo, lógico, que bom estar com vocês, irmãos. Maravilhoso poder a gente estar junto, né? Não podemos descartar esse fato. Mas nós não estamos aqui pura e simplesmente porque gostamos uns dos outros. Mas nós estamos aqui porque nós temos uma fidelidade com Deus. O viver em união, a gente tem que aprender a se respeitar. Ué, você não viu aí John Wesley com John Benson? Muita coisa não se topava não, irmão. Mas mesmo assim, estava junto. Você não viu a história de Wesley com George Whitefield, que eu falei aqui no dia da Igreja Metodista Livre, que nós comemoramos, geralmente a gente comemora em maio, né, que é o dia da Metodista Livre, o dia do pastor Metodista Livre, e o dia do movimento metodista. Em maio eu falei sobre Wesley, lembra que eu falei Wesley e George Whitefield, que era um calvinista apaixonado, e Wesley um arminiano defensor. Se você for colocar hoje um arminiano e um calvinista, o que acontece? Vai dar briga. Eles eram amigos, se respeitavam. Ué, se você pensa assim, amém, irmãozinho, glória a Deus. Mas eles não tiravam a única e mais importante coisa, que era que ambos amavam Jesus. Tanto é que no final da vida, o que aconteceu? Quando George Whitefield faleceu, quem foi fazer o velório dele? John Wesley. E o que no velório Wesley falou? Falou, rapaz, eu não sou nem digno de fazer o velório, porque esse cara ele era muito maior do que eu. A humildade. Sabe, irmãos, o que falta hoje no meio evangélico, o que falta hoje na cristandade, é a humildade. Hoje é muita prepotência. Eu fico vendo meus rios, e a gente fica vendo rios de negócio de igreja, assim, e vem vindo um monte de coisa, né? Aí agora eu achei que é um cara que é um coach, eu não sei nem o nome, e não vou nem falar o nome, que ele ensina você, como que é os termos que ele usou? Cara, ele deu uma nomenclatura totalmente diferente para o evangelho, de que ele desce de helicóptero assim, sabe? Vocês já viram já esse? Depois eu vou mandar para quem quiser. Ele desce de helicóptero, é coisa de milhões. Para você assistir o culto dele lá, nem nós somando todos os nossos dízimos e oferta aqui, nós acho que nós conseguimos entrar lá, irmãos, no culto do cara. É só para empresário, só. Sabe? Irmãos, eu acho que assim, você quer ter um coach, você quer ter uma visão diferente, amém, mas não mistura com a espiritualidade não, com a religião, com a salvação. Salvação é o dom gratuito de Deus. Não tem preço, André. Salvação não tem dízimo, salvação não tem valor de oferta, salvação não tem nem quanto tempo você trabalhou para Deus, sabia? Tem gente que fica com aquele orgulho, nossa, Deus, eu fui pastor tanto tempo, eu te servi tanto tempo, eu fiz isso tanto tempo. Irmãos, a gente sabe o que a palavra de Deus fala, aquele lá que foi assassino, foi isso, foi aquilo, mas no último minuto se arrependeu. É interessante que o Carlos Wesley, ele tinha dificuldade para crer nisso, né? Nessa conversão assim de última hora. Sabe aquela conversão no final, que o cara morre e ele se converte, né? Quer dizer, ele se converte e morre, perdão, né? Porque se ele se converter depois que morreu, não dá tempo mais, né? O Carlos Wesley o irmão de Wesley, teve um grande problema para aceitar esse negócio aí. Sabe? O cara teve a vida inteira depravada, a vida inteira ele nunca foi atrás de Deus, a vida inteira foi só cachaça, Aí chega no último segundo, lá está na beira do caixão, aí o cara vem aquela concepção e o cara aceita Jesus. O Carlos Wesley, no entendimento dele, ele falava que não tinha não. Biblicamente Jesus não fala do ladrão da cruz? Que um vira para o outro lá, mas ele viu, né, a humildade de um dos ladrões da cruz, não falou? Um virou e falou para o outro assim, larga a mão de ser trouxa, né? Ele falou, rapaz, você não sabe o que você está falando, nós merecemos estar aqui, mas ele é Jesus, ele não merece estar aqui. E o que Jesus falou para ele? Porque Jesus conhecia o coração daquele ladrão da cruz, né? O que Jesus virou e falou para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então dentro da cristandade tem muito orgulho às vezes, porque, Senhor, eu mesmo, né, sou evangélico desde os 4 aninhos de idade. Sirvo num altar, André, desde os meus 12 anos.
11 para 12 anos eu já estava tocando bateria, eu já estava louvando e nunca mais parei. Fiquei só um tempinho parado que eu fui estudar. Não deu nem um ano, já voltei. Então, às vezes vem e bate no coração da gente, né? Poxa, foi tudo isso e agora isso acontecendo. Irmãos, não tem disso para Deus. Não existe isso. Isso é orgulho, isso é avareza. E hoje nós temos um povo que é muito orgulhoso. As igrejas estão repletas de pessoas orgulhosas. Perdeu-se o movimento metodista. Infelizmente, perdeu-se a humildade que havia no movimento metodista. A simplicidade que havia na época do Wesley. Sabe por que Wesley convertia multidões? Porque Wesley, a simplicidade dele e a unção do Espírito Santo. Era isso que fazia a conversão das pessoas. Mas hoje aí eu estava vendo esse rios, o cara descendo de helicóptero, e o cara falando sobre que a sua oferta tem que ser tanto, que Deus vai desbloquear. Eu acho que é isso. Ele falou um monte de palavras que eu falei, Deus do céu, pegaram a Bíblia e mudaram tudo. Você tem que mentalizar o mapa que ele vai te dar, um mapa mental, você tem que... Para, irmãos. Não tem outro jeito, irmãos, para você ter dinheiro tem que trabalhar. Não tem outro jeito. Você tem que trabalhar, irmãos. Não tem mágica. Está entendendo? Não existe mágica. Não existe. Mágica não existe. A mágica, ela sempre é uma ilusão. Você pode pôr isso no teu coração. Tudo que fala que é mágico é uma ilusão. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. E, por último, mas não menos importante, o Senhor quem aprova. Será que Deus vai aprovar esse cara descendo de helicóptero aí? Só se ele se arrepender no último minuto, né? Aí, quem sabe, né? Irmãos, o Senhor quem aprova. Paulo faz duras críticas aos falsos mestres, que eles se exaltavam a si mesmo. E é interessante, mostra a casa do cara, sei lá onde ele mora, viu? Mas parece aquelas casas no Alphaville, sabe onde ficou o Alphaville? Lá em São Paulo, Barueri, lá que é um dos lugares mais ricos do Brasil, é lá, né? Os caras que moram lá não é nem milionário, André, é de milionário para cima. Lá em Barueri, lá em Alphaville, eu não sei se ele mora lá, mas a casa dele é aquele padrão lá de Alphaville, coisa linda. A esposa dele, nossa, toda produzida, eles na beira da piscina, olha aqui o que Deus faz na vida da gente. Aí eu falei assim, coitadinho do pobrezinho que está vendo isso e não tem nem casa para morar. Que ele... Então quer dizer que Deus não cuidou dele? Ainda falava isso ontem Caçuze à noite. Então quer dizer que Deus, porque se nós colocarmos a nossa espiritualidade em realizações, irmãos, lembre-se disso, o Evangelho não tem nada a ver com meritocracia. A meritocracia, quem faz é os seres humanos. Sabe o que é meritocracia? Meritocracia é o seguinte, quanto mais eu dizimar, mais eu vou ser abençoado. Isso é um exemplo de meritocracia. Quanto mais eu participar da campanha, aí ele fala até de campanha, ele fala, você tem que entrar para a nossa campanha. Quanto mais você participar da campanha, mais você vai ser abençoado. Isso chama meritocracia. E não tem nada a ver, irmãos. Existe perseverança? Claro que existe. Eu vou orar, eu vou clamar a Deus, vou fazer minha parte. E Deus abençoa, irmãos? Com toda certeza. Deus abençoa. Mas nós não podemos confundir a nossa religião cristã com meritocracia. Até porque a graça, ela é o quê? O que ela é? A graça, ela é um dom gratuito. A salvação, ela é de graça, irmãos. A salvação, ela é um dom gratuito. Ela é graciosamente dada a nós. Não é imposto nada. A única coisa que é imposto é o quê? Você acreditar em Jesus. Você ter fé em Jesus. É isso. Para ser salvo é isso. Mais nada. Eu não preciso. Então é porque eu moro numa casa simples. Irmãos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cada um tem os seus méritos. A pessoa trabalhou, a pessoa se esforçou, a pessoa teve uma herança. Cada um tem os seus méritos, irmãos. Nós não podemos medir a nossa espiritualidade pelas nossas realizações. Pelo contrário. Olha, aprenda uma coisa. Na Bíblia eu sempre aprendi que quanto mais humilde nós formos, você pode ter certeza, mais Deus vai te exaltar. Aleluia! Pode ter certeza, irmãos. E Paulo está dizendo aqui para esses falsos mestres que se autopromoviam, exaltavam a si mesmos.
enalteciam a si mesmos. Você pode notar que aquela pessoa que só fala dela, aquela pessoa que só fala de si mesma, aquela pessoa que ela procura justificar a si mesma, falar de si mesma, dessas pessoas eu sempre falo para a Suzy, foge delas. Foge. Foge. Cuidado, fuja, porque Jesus nos ensinou eu até ia pôr assim, a maior de todas as virtudes do Evangelho, mas não é, porque eu acho que tem outras virtudes no Evangelho, mas no meu ponto de vista pastoral, é a maior de todas as virtudes que Jesus nos ensinou, a humildade. Eu, no meu ponto de vista pessoal, não estou falando do meu ponto de vista pastoral, no meu ponto de vista pessoal, eu creio que é uma das maiores virtudes que Jesus nos ensinou. Irmãos, é só a gente raciocinar. O que Jesus era? Ele era rei. O que Jesus era? O próprio Deus. O que Jesus era? Soberano. Mas ainda assim, ele soube ser humilde. Eu não sei o que é, mas Jesus está conosco aí. Ele soube ser humilde. Ele despojou de si mesmo, ele foi manso, ele foi sereno, ele foi modesto, ele despojou da sua glória e majestade, para se tornar igual a nós, irmãos. Agora pensa comigo, por qual razão, por qual motivo, nós que somos tão pequeninos, tão ínfimos, seres humanos, queremos exaltar a nós mesmos? Está entendendo? É interessante que os falsos mestres, eles sempre têm multidão para seguir eles. Pode olhar. Todo falso mestre, ele tem uma multidão para seguir ele. Sabe por quê? Paulo está explicando aqui. Vamos lá no texto, verso 7. O próprio Paulo está explicando. Olha que interessante. Paulo maravilhosamente a palavra de Paulo nos ensina. 2 Coríntios, nós estamos no estudo, você que chegou agora na live, 2 Coríntios, capítulo 10, verso 7, na nova tradução na linguagem de hoje. Vocês julgam as coisas pela aparência. Vamos parar por aí, não precisa ir mais para frente não, mas tudo bem, eu vou só ler. Se uma pessoa tem certeza de que pertence a Cristo, deve pensar de novo a respeito disso, pois nós também pertencemos a Cristo, tanto quanto esta pessoa. Olha, Paulo está falando, vocês julgam pela aparência. Sabe por que os falsos mestres têm multidão? Porque a pessoa vira e fala, mas aquele pastor lá que é bom, ou aquela igreja lá que resolve, ele é bom porque ele vai nos lugares, ele chegou de avião, ele tem um carro importado, ele tem um terno fino da marca, ele tem um estilo de vida granfino. Sabe, irmãos, eu não estou criticando nada disso, isso tudo todas as coisas, tudo é lícito, irmãos. Não é proibido o cristão ter uma roupa bonita, de marca, nada. Não é nada disso, irmão. Você pode vestir o que você quiser, você pode ter o carro que você quiser e que você puder. Nós podemos todas as coisas, irmãos. Mas nós queremos entender uma coisa, meus queridos. Que nada disso altere a tua essência. Tu pode andar a pé, tu pode andar de ônibus, tu pode andar de metrô, tu pode andar numa limusine lá em Nova York, tu pode andar num Rolls Royce lá em Londres, tu pode andar no que for, irmãos, tu pode vestir o que for, tu pode comer o que for, mas não perca a tua essência. Não perca aquilo que você é de verdade. Aleluia! Glória a Deus! Que nada disso mude a nossa integridade, irmãos. Que nada disso altere o que nós realmente somos por dentro. Continue sendo um servo, uma serva valorosa. Aleluia! Continue sendo um servo, uma serva fiel do Senhor Jesus. Olha, pastor, lá atrás eu andava de fuquetinha. Amém, irmãos? Pastor, hoje eu ando numa SUV da última moda, não sei. Amém, irmãozinho? Glória a Deus. Aí eu estava vendo uma pregação que eu achei tão legal essa semana, no Rios também, eu vi um pastor falando, que ele disse assim, quando a pessoa pede para eu orar no carro, eu vou pegar isso aí para mim agora.
Vem o irmão lá, ô pastor, o senhor não pode fazer uma oração? Eu consegui comprar meu carro, olha que benção. Aí ele fala, ó, você está preparado? Que eu vou orar, mas você tem que repartir a benção. Aí o cara fala, mas como assim? Tem que lembrar de dar carona para os irmãos para ir para o culto. Né? Eu fico tão feliz que eu vejo todos vocês aqui, vocês são uma bênção. A gente sempre se une, né? Viu que um está sem carro, ó, vem comigo, eu te levo, né? Então, irmãos. É para isso que Jesus nos abençoou. Por que eu não posso dar uma caroninha? Não é? Fazer um bem para alguém uma hora. Glória a Deus por isso, irmãos. A minha juventude inteira, eu lembro até hoje, ó, eu falei que eu comecei com 12 anos, né? O irmão ia até, às vezes eu ia de ônibus, né? Quando eu já fiquei um pouquinho maior, né? Que no começo minha mãe não deixava. Aí depois, lá de uns 14, 15 anos, eu ia de ônibus. Aí acabava muito tarde os eventos da igreja, às vezes chegava 11h30, meia-noite. Aí os irmãos me levavam para casa. Muitos e muitos anos eu fui abençoado. E por que nós não podemos abençoar? Está entendendo, irmão? Então você pode ter a tua bênção. Deus pode te abençoar, irmãos. Mas que nós possamos aprender a dividir. O Evangelho nos chama para humildade, simplicidade, para sermos pessoas despretensiosas. O que é ser despretensioso? Eu posso usar uma roupa maravilhosa, de marca, linda, mas ela não pode, irmãos, de maneira alguma, ser, como eu posso dizer, o meu objetivo de vida. Irmãos, o objetivo de vida do cristão é ele entrar no reino dos céus. Qualquer coisa fora disso, irmãos, não é da vontade de Deus. Você já parou para pensar nisso? Qualquer coisa que não seja eu entrar no reino dos céus, não é da vontade de Deus, irmãos. Aí, pastor, então eu só posso pensar? Não, irmãos, sonhos todos nós temos, irmãos. Eu até brinco com a Suzy que eu tenho o sonho de andar de veleiro, da gente velejar. A gente segue uns canal do pessoal que vai morar no veleiro, doutor. Já pensou? Tem que ter coragem, hein? Eu, hein? Ô, André, você não ia, André? Então, eu quero ir um dia para experimentar, para ver como que é, né? Ficar aqui, aquele negócio deve ficar assim, né? Meu Jesus, já vou ter que tomar uns 5 remédios para o enjoo. Né? É um sonho pessoal meu, é uma coisa pessoal minha. Mas isso, irmãos, não vai influenciar a minha vida. Porque o que eu quero alcançar no final, no dia que 6 me carregarem, eu quero poder chegar diante de Deus e falar, combati o bom combate. Eu quero poder encontrar meu Salvador e dizer, olha, e aí, minha passagem para entrar no reino, vamos agora? Está entendendo? Então o crente, o cristão, ele pode orar por tudo, ele pode ser uma pessoa batalhadora, que luta, que ganha, que conquista. Claro, irmãos, isso é bênção de Deus. Mas que isso não seja o nosso único propósito. O nosso propósito exclusivo e único é nós podermos acessar o reino dos céus. E a gente chegar lá, irmãos. Além do horizonte, a gente chegar lá nesse Deus maravilhoso. Por isso que aprenda, irmãos, 3 coisas para encerrar, para a gente orar. A nossa luta, ela é espiritual. Então as coisas estão pegando lá em casa, está pegando lá no trabalho, está ruim a coisa, vai para o campo espiritual, irmãos. Essa campanha de 50 dias tem sido uma benção, porque agora eu lembro toda hora de estar orando. Né? Eu não tenho um horário específico, então eu vou orando durante o dia, sabe? Cada um faz de um jeito, viu, irmãos? Aqui campanha de oração não é nada estabelecido, não. O que importa é ter o coração com Deus. Mas eu gosto durante o dia, sabe? Eu vou espaçado assim durante o dia, aí eu vou lembrando, eu lembrei dessa família aqui, Pai, em nome de Jesus, tal. Então, irmãos, a nossa vida, nós temos que lembrar que coisas são no campo espiritual. O segundo ponto, que a gente não pode ter orgulho humano. Você sabia que muitos desses bancos estão vazios por causa do orgulho humano? Ah, porque o pastor me ofendeu. Ah, é porque a fulana me ofendeu. Ah, é porque o fulano me ofendeu. Irmão, se nós tivéssemos menos orgulho humano, se ofendeu, irmãos, me perdoa. O que Jesus nos ensinou? Perdoa. O perdão é a virtude, né? Eu falei que é a virtude da humildade, mas o perdão também, né? É uma das maiores virtudes do Evangelho. Perdoar. Perdoa, irmãos. E volte para cá. Por que você ainda não vem? Todo mundo erra. Não serei o único, não serei o último. Todo mundo erra. Então, é orgulho, cuidado com o orgulho humano. E por último,
Quem aprova é o Senhor. Pode ficar em paz, que Deus ele vai te exaltar aonde quer que você esteja. É Ele que vai te colocar por cima e não por baixo. É Ele que vai te colocar por cabeça e não por cauda. Não é lá as promessas do Monte Gerizim, Deuteronômio capítulo 28? Que Ele vai te colocar por cima e não por baixo. Que Ele vai te colocar por cabeça e não por cauda. É Ele que vai fazer, não sou eu. E não é você. É Ele. É o Senhor quem aprova. Terminando o texto, Paulo diz para nós então no 17, 18. Quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Se é para a gente ter algum orgulho, irmãos, vamos ter orgulho desse Deus maravilhoso, de como é bom nós sermos servos desse Deus maravilhoso, de como é valoroso, de como sabe, vale a pena, não pelos bens materiais. Os bens materiais, meus irmãos, as pessoas do mundo lá fora, elas conquistam até mais que a gente, sabe? Mas é a nossa paz de espírito, meus irmãos. É a nossa paz de espírito. Sabe o que é paz de espírito? É o que eu brinquei essa semana, não sei o que eu falei no meu trabalho lá para uma pessoa, que eu virei e falei assim, se chegar a minha hora eu vou. Para com isso. Não tem gente que tem medo de falar de morte, né? Da morte, né? Irmãos, eu levo a morte com uma naturalidade tremenda. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia! Eu sei em quem eu tenho crido, irmãos. Isso é evangelho, irmãos. Não estou dizendo que nós tenhamos que ansiar, desejar pela morte, né? Como Paulo teve um momento, Paulo acho que estava passando por tantas agulhas, né? Que tem um momento que Paulo mesmo fala, olha, eu não sei se eu quero estar vivo ou se eu quero estar com o Senhor. Paulo fala isso, né? A gente não precisa chegar ao extremo, mas a gente tem que ver, irmãos, que as fases da vida de cada um de nós, como eu posso dizer, é natural e todos nós vamos passar por ela. Aí a diferença entre aquele que viveu a vida inteira com fé, aquele que buscou a Deus a vida inteira, e aquele que só buscou os bens desta terra, as coisas materiais. Essas pessoas, elas se desesperam no final da vida. Essas pessoas, elas se deparam com a morte, é terrível, sabe por quê? Porque dinheiro nenhum compra a vida. Outro dia eu estava vendo um vídeo tão legal que estava passando assim, a pessoa perde a saúde buscando a vida inteira dinheiro, para depois no final da vida ela ter que gastar o dinheiro para ter saúde, não é isso? E é uma reflexão verdadeira, né? É uma verdade. A gente corre, faz luta, chega no fim da vida, e aí? Irmãos, nós não podemos, o que Jesus falou? Para a gente não ter medo de nada. A gente só tem que ter medo de uma coisa, quem que era? Do diabo? Daquele que tem o poder para te tirar do livro da vida. Esse aí nós temos que ficar com medo. Você já pensou? Chegar no final e ainda nós não entrar? Jesus, nós perder o bonde? Misericórdia, Pai, eu não quero. Eu não quero perder, Pai. Então que nossa meta, irmãos, o louvor virá do Senhor, não se preocupe. O Senhor vai nos exaltar na hora certa, o Senhor vai te colocar por cabeça na hora certa, o Senhor vai te abrir as portas na hora certa. Confie no Senhor, busque sempre a humildade. Você pode ter certeza que Deus, Ele ama os humildes de coração. Obrigado você que ouviu e assistiu até agora essa mensagem. Eu já deixo aqui no teu coração um convite para você vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em Rio Preto. Estamos praticamente 1,5 quadra da Santa Casa, na mesma rua da Santa Casa, e estamos esquina praticamente da rua Pedro Amaral. Tem um ponto de ônibus na porta da igreja. Você é o meu convidado e a minha convidada especial, domingos, 19 horas, horário de Brasília.